Nosso presidente, Francisco Calazans Lacerda, explica o surgimento das categorias profissionais e reforça a importância da união dos trabalhadores contra a exploração patronal. Então a ideia, quando começa aí a indústria, começa a produção, começaram os trabalhadores a serem explorados de uma forma muito mais veemente, muito mais árdua. E daí é que vem a ideia, já vem de longe a ideia de que a união faz a força. O próprio Pompílio, o que é que ele fez? Separou, porque ele sabia que a união faz a força. Então, aí já nesse período do século XIX, a ideia de estar unido para enfrentar o capital. Esse é o sindicato. O sindicato nasce aí. Calazans comenta o que representa o sindicato na vida real do trabalhador e por que os patrões sempre foram contra a nossa organização classista. A gente sabe que teve aquelas corporações de ofício, aquelas coisas, mas o sindicato significa uma vontade dos trabalhadores de estar unidos para enfrentar a força do capital. Isso, em síntese, é isso, o sindicato. Então, o sindicato foi criado pelos trabalhadores que estavam explorados. E é evidente que sempre o explorador se indispôs contra o sindicato. Porque o sindicato representa a força a união dos trabalhadores e, de fato, aí ele se sente ameaçado. E é por isso que os patrões se indispõem contra o sindicato. E aí pegam as pessoas menos esclarecidas e começam a incutir. Vai lá, você não contribui com o seu sindicato. Para que você vai contribuir? Para que serve o sindicato? Então você tem que ter consciência de que precisa contribuir para que o sindicato exista. Isso aí é dúvida. E você não pode pensar que os outros devem contribuir e você não. Porque isso não é uma formação de cidadão. Você querer tirar proveito de tudo que os outros fazem, né? Então, é preciso que se entenda isso. Nosso presidente conta como nasceu a contribuição sindical obrigatória, indispensável à organização sindical para fazer frente aos desmandos do capital. Atualmente, no Brasil, se diz que há sindicatos demais e que há sindicatos que não fazem nada, que querem viver, a diretoria quer viver do imposto sindical e pronto. O imposto é obrigatório e pronto. Bom, por que o imposto é obrigatório? A contribuição, surgiu essa contribuição obrigatória? Porque essa contribuição obrigatória também era um sonho dos trabalhadores. Porque, veja, no começo, aqueles líderes, aqueles que se expunham em defesa dos demais, eles se viam jogados para o ostracismo. Eles não arranjavam mais emprego, ficavam passando fome. E aí, eles começavam com aquela coisa, o chapéuzinho, né, pegando esmola de contribuição de um e de outro, para ajudar ao líder que estava passando dificuldade. E aí já aparecia essas pessoas que se dispunham, que não gostam de contribuir. Então foram beneficiados pela luta que aquela pessoa liderou e a pessoa foi jogada para a dificuldade e uns eram justos, né? Queriam contribuir, outros não. E aquilo, uns ficavam indignados com aqueles que não queriam contribuir. Veja bem, isso é no século XIX. E aí, eles desejavam que um dia conquistassem uma contribuição obrigatória. Um dia nós vamos ter, o Estado vai ter que fazer uma lei para que todos contribuam, porque não é justo uns contribuírem e outros não. Nós temos que estar unidos. E essa união depende de contribuição, de recursos, de colaboração. E não é justo que uns contribuam e outros não. Então precisa haver uma lei
o Estado tem que criar uma lei obrigando a todos a contribuir. Essa é a origem da contribuição sindical obrigatória. E isso aconteceu no Brasil, no governo de Getúlio Vargas, porque Getúlio se apresentou como uma pessoa que vinha para mudar as coisas até então. Até ali o Brasil muitos dizem assim, era uma fazenda, era café e leite, né? Café em São Paulo, leite em Minas. E a escravidão, a Lei Áurea, não teve tanta eficácia, né? E aí, né, começaram a importar trabalhadores de outros países para suprir a escravidão. E a escravidão, na verdade, continuava. Agora, a escravidão em cima de pessoas esclarecidas criou reações. E aí, já em 1917, houve aquela famosa greve enorme e tal. Bom, foi andando e em 30 houve uma revolução para mudar tudo, veio a nova república. E aí Getúlio atendeu reivindicações dos trabalhadores, quis amenizar esse conflito entre capital e trabalho de uma forma que quis suavizar. E aí veio a ideia de instituir os sindicatos, as contribuições obrigatórias, etc. Começa aí. Calazans defende que as entidades sindicais devem ter autonomia e independência ante os governos. Ele demonstra que um sindicato só é forte quando mantido pelo trabalhador. É uma questão de bom senso entender que um sindicato só pode ser forte se ele for mantido pelo trabalhador. Se o sindicato fosse mantido pelo Estado, ele não seria tão forte, não poderia ser forte, porque é comandado. Você recebe, é comandado. Então, tem que ser independente. Os sindicatos no Brasil são independentes. Por isso, porque a contribuição não é do governo. Ao contrário, o governo até participa da contribuição sindical. E até significa, a extinção da contribuição sindical, significa, inclusive, um erro, né, administrativo do governo, porque está perdendo receita de cunho social, de natureza social. Ele está perdendo 10% da contribuição dos trabalhadores para ser aplicado em benefícios, né, sociais, do próprio trabalhador. Sim. Mas o governo está perdendo isso. Bom, mas em síntese, o que precisa? Se é que precisa haver alguma mudança mesmo, se é que precisa extinguir o imposto sindical porque alguns sindicatos estão se aproveitando indevidamente, dirigentes sindicais que estão se aproveitando indevidamente, criando um sindicato só para ter um meio de arrecadar alguma coisa para si, isso é errado, isso não é sindicalismo. Então isso precisa ser expelido, sim, é claro que precisa ser expelido. Mas não expelir, não acabar com os sindicatos que se propõem a trabalhar corretamente para cumprir o seu papel social, não é? Como é que o sindicato tem um papel... Quando foi criado, quando os sindicatos foram criados, quando veio a CLT, já ali está inscrito, lá no artigo 514, que o sindicato é um órgão de colaboração com os poderes públicos, ou seja, o sindicato é tido como algo importante na construção social. Então, o sindicato é um órgão de colaboração com o Estado. Por isso que o trabalhador contribui para manter o sindicato e ainda passa uma parte desse valor para o Estado. Mas se houve esse desvirtuamento na organização sindical brasileira, então, e precisa uma medida para acertar isso aí, para consertar esse erro, então que se deixe o sindicato trabalhar com a Carta da República não fala em autonomia e liberdade sindical. Então, o que significa isso, autonomia e liberdade sindical? O que significam prerrogativas do sindicato? O que significa prerrogativa do sindicato? Está expresso na CLT e na Constituição.
Então, o sindicato tem prerrogativas, tem deveres também, e prerrogativas, e direitos. Então, o sindicato está autorizado a impor contribuições pela Constituição Federal, pela CLT. A Constituição Federal recepcionou que estava a organização sindical que está na CLT, inclusive a unicidade, etc. Muito bem. Então, se precisa alguma mudança, em virtude desse desvirtuamento que houve, então, nesse caso, se estabelece um critério, primeiro, deixando a Assembleia ter a sua autonomia, porque isso, inclusive, a Constituição Federal, no artigo 7º, diz reconhecimento das convenções coletivas de trabalho. Isso significa reconhecimento à soberania da Assembleia, porque uma convenção não pode existir sem antes ter havido uma deliberação numa Assembleia Geral. Então, o que a Constituição Federal reconhece é a soberania da Assembleia, porque senão não há autonomia nem liberdade sem reconhecer a soberania da Assembleia. Calazans explica a contribuição negocial solidária, criada como alternativa à contribuição assistencial. A taxa terá por base as conquistas reais do sindicato, além do que prevê a lei. Então, a Assembleia tem autonomia para estabelecer o quanto deve ser a contribuição dos trabalhadores. E aí, no Sintoresp, nós estamos, como está havendo esse movimento de extinção da contribuição sindical, nós estamos discutindo, há uma assembleia permanente em que nós estamos discutindo esse assunto. E, na última sessão, se chegou a uma ideia de que o sindicato participa daquilo que ele conseguiu conquistar. Então, se ele conquistar alguma coisa, ele vai ter uma participação. Se ele não conquistar nada, não vai ter um percentual de nada, que é nada. Então, nós estamos evoluindo nesse aspecto e criamos aí na hipótese de prevalecer o entendimento de que a contribuição sindical deve ser extinta, nós já temos um substitutivo aí. Já temos uma decisão da Assembleia para que o sindicato tenha 10% daquilo que ele conquistar, daquilo que ele fizer ir para o bolso do trabalhador, ele tem 10%. Isso como contribuição mínima. E acima dessa contribuição mínima será 1% geral para todos os trabalhadores. Isso é chamada de contribuição de custeio, contribuição negocial, porque faz parte das negociações, e solidária, para cumprir o artigo 3º da Constituição Federal, que tem como objetivos fundamentais criar uma sociedade justa, livre e solidária. Sem o sindicato, isso não vai acontecer. O Brasil jamais será uma república livre ou uma sociedade livre, justa e solidária. É aí que está a importância do sindicato. E é para isso que eu solicito de você uma reflexão. Pense, companheiro, pense, porque os trabalhadores precisam estar juntos para enfrentar esse capital que se torna cada vez mais voraz, pensando só em lucro e pouco importa a condição humana de quem colabora com as empresas. Criam substituto do trabalhador através de máquinas, robôs, e pouco importa a parte social. Então nós temos que estar atentos a isso. É o que eu queria dizer para você. Desculpe por ter me alongado tanto, tá bom? Um abraço para todos.